Paulo. Eu tenho dito assim há muito tempo, né? Não poderia ser deputada estadual. Tinha que ser deputada federal. Tem que buscar um mandato no Senado da República de 8 anos, porque é uma pessoa com conhecimento, com formação, com compromisso com o presente, com o futuro do Brasil. Viu, meus amigos? Vocês estão me acompanhando aí em Ubatuba, Praia Grande, vocês estão aí no interior e no litoral de São Paulo, você aí, Piagentini, no Pacaembu, tem que fazer campanha para a deputada Janaína no ano que vem e para o Senado ou para a Câmara Federal. Ela tem muita qualidade para ajudar o Brasil. São Paulo não precisa de ajuda, basta o Dória e sua turma, que vai bem. Os tucanos colocaram o ninho lá em São Paulo, na época do Mário Covas, meu querido amigo Mário Covas, e continuam até hoje lá. Deputada, seja bem-vinda, boa tarde. Mais de 1 milhão de votos para deputado estadual é brincadeira, né? Eu agradeço muito a confiança e peço a Deus serenidade e clareza para poder ajudar no máximo a população. Tanto a que confiou em mim como a que confiou em outros colegas. Agradeço as palavras. Muito obrigada. E aí, deputado, esses dias eu conversando aqui com os dois juntos comigo, imagina eu no meio do Modesto Carvalhosa e do Ives Gandra. Eles são excelentes. Dois grandes professores. Eu no meio dos dois falando sobre o comportamento do STF, a insegurança jurídica. A senhora vem batendo nisso há muito tempo, a senhora foi uma pessoa importante no combate à corrupção, no desmonte, né, do que vinham fazendo com o nosso país, com o impeachment da presidente Dilma. Mas diante deste quadro que nós estamos vivendo, com essa experiência inédita do coronavírus, é algo assim insuportável, deputada Janaína Pascoal. Para mim, é a cartilha do maquiavelismo insuportável. Eu que tive a minha escola, passei muito tempo cobrindo Câmara e Senado, né? E esses dias até conversando com meu amigo Boris Casoy, quando eu passei um bom tempo aí também em São Paulo no SBT, e eu dizia também para o Boris Casoy e para o Alexandre Garcia, eu nunca imaginei com os meus 60 anos e 40 de jornalismo que fosse atravessar uma fase tão difícil, complicada e de uma incompetência incrível e de uma ausência de liderança, deputada. Eu penso que a Covid, por ser uma doença nova, por ser uma doença traiçoeira, porque às vezes a pessoa pega e não tem sintoma nenhum, por outro lado, às vezes pega e aparenta estar bem e rapidamente o quadro vira, né? Então, por ser uma doença traiçoeira, além de nova, ela é um desafio para o mundo inteiro, né? É um desafio para todos os líderes, para os profissionais da medicina. Então, assim, acho que o mundo está tomando, vamos dizer, um chacoalhão, né? É como se fosse assim um alerta, né? Quando o homem acha que pode tudo, que sabe tudo, que tem o controle, vem algo para mostrar que não é bem assim. Então é um desafio, acho que os líderes, sejam eles de quaisquer partidos e esferas, eles têm que ter a humildade de reconhecer que ninguém tem a receita para enfrentar esse desafio, a receita pronta, e que tem que ter alguma maleabilidade para rever estratégias, entendeu? Uhum. Então, porque assim, é um problema, vamos dizer, complexo. A gente tem que evitar o maior número de contaminação, o maior número de mortes. A gente tem que experimentar mesmo formas de tratamento, tem que alargar a amplitude da vacinação. Mas, por outro lado, nós não temos como seguir com tudo fechado, como se fôssemos um país muito rico, com uma população com uma poupança expressiva, entendeu? Sim. Então tem que ter alguma maleabilidade para conciliar, né, as medidas, vamos dizer assim, sanitárias, essa necessária responsabilidade, mas com o funcionamento da sociedade. Esse fim de semana eu recebi assim, e-mails literalmente de chorar, né, de pequenos comerciantes, médios comerciantes, vendendo suas casas mesmo, seus únicos veículos, o carro que dirige, para poder pagar o funcionário ainda parcialmente, entendeu? Sim. Então a gente vai ter que encontrar caminhos
para prevenir a doença, tratar a doença, mas voltar a funcionar. Isso, né? Isso que a senhora está falando, daqueles que estão vendendo, que estão se sacrificando, e que muita gente não gosta de falar, mas eu tenho vários casos, daqueles que estão se suicidando também, né? Não, é triste, entendeu? Porque, assim, eu fico um pouco preocupada quando eu ouço, por exemplo, o comitê aqui gestor em São Paulo, que são os médicos que assessoram o governador, ou especialistas na área de infectologia, epidemiologia, dizerem que tem que fechar tudo, tem que fazer lockdown nacional, sem levar em consideração as consequências. Quando eu digo econômicas, não é de crise econômica, do Brasil cair posições em ranking, não é isso. É a comida na mesa. É a sobrevivência, entendeu? É a comida Porque, na mesa. assim, o que está acontecendo? Muitos estabelecimentos já não vão reabrir, Claro. entendeu? Alguns já não reabriram quando da primeira onda. E São Paulo teve um fechamento radical já na primeira onda. Alguns já não reabriram, né? Agora, então, além de não reabrirem, as pessoas estão se endividando, as pessoas estão adoecendo, inclusive mentalmente, né? Sim. Número elevado de pessoas mentalmente adoecidas. Tem essa questão que você levantou. Então, assim, um verdadeiro líder, ele tem que ter humildade, não é para dizer que errou, mas para perceber que aquela receita inicial talvez não dê para ser mantida da maneira como adotada no primeiro momento, entendeu? Claro. Então, acho que está faltando esse jogo de cintura, sabe? E aí a gente se depara com o que a senhora vem batendo há um bom tempo, e eu também, que é o posicionamento da Suprema Corte, que não teria que ter se envolvido absolutamente em nada. Tirar poder do presidente da República, dar poder para governador, para prefeito, se envolver se tem que vacinar, se não tem que vacinar, se pode o servidor público, deputada Janaína Pascoal. Sabe qual foi o custo no ano de 2020 para o Brasil? 1 trilhão, 13,27% de tudo arrecadado para pagar penduricários e funcionalismo público, 9 milhões 700 funcionários públicos no Brasil. Não, e aí esse ponto é muito importante, porque assim, todos admitem suspensão de contrato de trabalho na iniciativa privada, desconto, né, pagamento parcial de salário para poder manter os empregos, mas quando a gente propõe qualquer caminho desse para funcionalismo público, é como se nós estivéssemos cometendo um crime. Exato. E assim, gente, desculpa, né? Todos estão trabalhando aquém da normalidade, entendeu? Sim. Tirando aquelas funções essenciais, que aí estão trabalhando até mais, mas a maioria está no teletrabalho, está podendo fazer suas ações, cumprir suas missões administrativas à distância, com proteção. Se não houver descontos, sobretudo dos profissionais, né, que ganham altíssimos salários, né, tem muita gente que ganha acima do teto constitucional, não só salário, mas pensão, aposentadoria, sabe? E se é acima do teto, não é constitucional, mas aí a gente toca nesse assunto, porque é direito adquirido, porque isso é golpe, porque não pode. Eu falei, a iniciativa privada pode. O funcionalismo público não pode. A senhora viu que os deputados federais fizeram agora, recentemente, e eu conversando com o Marcelo Ramos, que é o primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, ele disse, mas se algum deputado achar que não está bom, que entre com um requerimento, e já teve deputado aqui do Rio Grande do Sul, o Sanderson entrou com requerimento, que é o seguinte, os deputados em plena pandemia, a deputada Janaína, as pessoas morrendo, passando fome, dificuldades, desemprego, aumenta de 50 para 135 mil ressarcimento de saúde para cada deputado federal. Gente, eu entendo que isso é um assinte, entendeu? Isso é um assinte. Por essas medidas, porque quando o povo critica, o povo não critica só quem comete crime, quem desvia dinheiro, quem pratica corrupção, porque isso é inadmissível, é crime. Mas o povo também critica as folgas, entendeu? Sim. Então, assim, os deputados têm uma missão importante, ganham um salário elevado, eles que paguem seus planos de saúde com seus próprios salários. Não tem cabimento, além do salário, além das verbas que são destinadas às funções, né? Por exemplo, vai fazer um evento, vai fazer uma visita, a passagem está paga porque é trabalho.
Como é que é isso, entendeu? Então o Sim. sujeito se interna no melhor hospital e o povo paga. É. Se ele quer ter o melhor hospital, ele que pague um convênio caro com o dinheiro dele ou Claro, dela. claro. Entendeu? Agora, além de ter reembolso, no meio dessa situação de crise, eles aumentam. Quem não quiser que entre com ação. Não é esse o ponto. O ponto é de consciência social, entendeu? O ponto é uma questão moral. Né? Sim. O que é certo, a gente não precisa esperar que um outro diga pra gente o que é certo. O que é certo, né, precisa ser exercido, entendeu? Então depois não querem que o povo reclame. Deputada, Entendeu? a senhora vai para um projeto que é importante a nível federal, para a Câmara ou para o Senado da República? Olha, eu tenho pensado nisso, ainda não houve uma conversa oficial com o partido, porque infelizmente ainda hoje é necessário ter uma filiação partidária para concorrer. Existem outros nomes na sigla. Eu não sei como é que vai ser o critério, se vai ter alguma disputa em termos de prévias, entendeu? Como é que vai ser. Mas eu entendo que com o meu perfil eu poderia ajudar muito o país Sim. estando no Senado, entendeu? Sim. Porque eu tenho o estilo de conversar com os colegas, a Câmara é muito grande, sabe? Como é que eu vou bater na porta de 500 colegas para debater um projeto? Sim. De 80, eu acho que eu consigo. Como eu faço aqui embaixo com os 93, né? Eu gosto de conversar, discutir, ouvir, melhorar as propostas, entendeu? Sim. Então, eu tenho esse plano, mas assim, não depende só de mim, né? Depende, antes de tudo, de Deus e também da sigla e dos eleitores, né? O pessoal aqui, ó, eu acho que é o Rodrigues aqui de Santo André, São Paulo, está dizendo a deputada Janaína também tem que ir para Brasília. Muita gente aí falando pelo seu trabalho, porque a Assembleia Legislativa aí de São Paulo, né? Quantos deputados são aí em São Paulo na Nós Assembleia? somos 94. 94. O Senado é 81 senadores, né? Sim, e tem espaço para fazer um trabalho bem feito, né? Eu acredito que sim. Eu acho que é caso de eu me voluntariar e aí a população decide, entendeu? E eu não vou me sentir me omitindo, entendeu? Agora, esse modelo que nós temos de governo e que a senhora é eleita presidente da República, chefe de Estado, chefe do governo, chefe da administração, tem a caneta para tudo e não consegue governar porque não tem sustentabilidade. Esse modelo esgotou, né? Eu acho que tinha que reduzir muito o número de parlamentares, sabe? Reduzir drasticamente. Não é só por uma questão de economia, é para que os parlamentares estejam melhor preparados, para que se exponham mais. Porque são tantos parlamentares que a gente nem sabe quem é quem deixa de ser. Como é que você cobra? Como é que você acompanha a coerência, né? Como é que você cobra a coerência nas manifestações, nos projetos, nos votos? Sim. Então teria que reduzir muito para ter alguma chance de funcionar. Esse gigantismo, além do custo, ele é inoperante, entendeu? Ele é completamente inoperante. Então, eu sou bastante crítica do modelo que a gente segue. Deputada, para finalizar, eu sei que a senhora tem compromisso, a nossa produção já nos avisou aqui. O que que mais lhe preocupa nesse momento? Vou falar em termos de São Paulo, que a senhora tem uma visão de Brasil, mas é deputada hoje por São Paulo. E São Paulo hoje é como referência de tratamento e de combate à Covid-19 é um desastre, é um fracasso. Não, eu estou muito preocupada pelo seguinte, houve uma politização muito grande, né? E tudo que o presidente fala, automaticamente a imprensa, os formadores de opinião entendem que é errado e fazem toda uma campanha contra o que ele fala. Sim. E tem um ponto que o presidente acerta. Eu não estou falando do remédio A ou do remédio B. Ele acerta quando ele pede para as pessoas serem tratadas logo no começo da doença, entendeu? E aqui em São Paulo, na primeira onda, eu percebi que houve esse procedimento. Os médicos tratavam no início. E agora, os médicos estão dispensando as pessoas, para as pessoas irem para casa sem nenhum medicamento. Aí o quadro agrava. Quando a pessoa volta, já volta com o pulmão tomado, entendeu? Sim. Muitas vezes tendo que intubar. E a gente sabe que a intubação, infelizmente, quase metade dos casos acaba em óbito. Então, eu estou muito preocupada, porque assim, qualquer médico que prescreva qualquer medicamento, ele sofre uma perseguição,
Tem gente fazendo representação contra médico porque, por exemplo, ministrou um antibiótico ou um anti-inflamatório, entendeu? No meu caso, eu entendo que eu fui salva pelos anticoagulantes. Olha aí. Ministrados por médicos, não estou mandando as pessoas tomarem por conta própria. Agora, fica esse mantra, nada tem comprovação. Para você ter comprovação, tem que ter pesquisas de anos, e a gente tem que tratar agora, entendeu? Exatamente. Então, assim, em termos de proporcionalidade, está morrendo mais gente em São Paulo do que no Brasil. São Paulo é que está elevando os números. Então, alguma coisa está errada. Eu venho conversando com o secretário da Saúde, cheguei a falar com o próprio governador, mas eles levam essas falas como se fosse bolsonarismo, e não tem nada a ver, entendeu? Eu não estou falando que tem que ser tal remédio, eu estou falando que tem que tratar. Né? Então, esse hoje, para mim, é o ponto mais preocupante. É terrível, né? Porque é aquela coisa, né? Eu tenho recebido mensagens de ouvintes espalhados pelo Brasil inteiro, porque eu dou meu telefone particular no ar, e é impressionante os ouvintes, aí de São Paulo mesmo, do interior. Ô Milton, eu fui num posto de saúde aqui, e o médico aqui em Ubatuba, ele me deu dipirona, paracetamol, me mandou ir para casa e disse que se eu sentir falta de ar é para procurar o hospital. Então, mas é isso que não pode. Porque quando a pessoa sente a falta de ar, e que nem eu, quando eu sentia a falta de ar, eu já estava com 50% do pulmão tomado. Sim. A gente não pode deixar chegar nesse ponto, entendeu? Sim. Mas a senhora ficou boa. Com a graça de Deus. Sim. E a ajuda dos médicos. Mas assim, tem que tratar logo, não pode deixar agravar. A gente está perdendo muitos jovens também, porque tem aquela preocupação com a pessoa mais madura, mas o jovem, não tem risco, libera o jovem. Está morrendo muito jovem, entendeu? Então, acho que é algo que tem que ser repensado. É isso aí. Deputada Janaína Pascoal, oportunamente quero aprofundar mais algumas questões importantes para tratar com a senhora, né? A senhora pediu para... a senhora nos pediu para a nossa produção liberar 2h30, são 2h30. Uma boa semana, que Deus lhe proteja, que a senhora siga em frente e que possamos resgatar o nosso país que está no fio da navalha. Amém, amém. Saúde para todos. Fique com Deus. Abraço grande. Obrigado. Janaína Pascoal, deputada estadual.